Então, a gente está no Talmud Aleph, a gente viu aqui a Mishnah, que duas testemunhas, eles só são anulados, eles só são invalidados, quando vieram outras testemunhas e falaram que eles não podiam ter visto o que eles viram, porque eles estavam em outro lugar. Se tem duas testemunhas que falaram, a gente viu diferente, mesmo que a gente acredite nas outras duas, eles não são chamados de Edim Zonim, ou seja, eles não recebem o castigo. Tem que ser um testemunho que fala sobre as próprias testemunhas e não sobre o que eles viram. Pergunta de Mará, a Mishnah, então, a gente viu, depois tem um segundo caso na Mishnah, um segundo assunto, que a gente vai ver quando chegar mais para baixo, vamos relembrar. Certo? É sobre o caso em que duas testemunhas falaram que alguém matou o outro, vieram outras duas testemunhas falaram que vocês estão mentindo, e aí foi aparecendo várias duplas de testemunhas do assassinato, e as duas que falaram que estão mentindo, falaram para todo mundo que passou por aqui que eles estão mentindo, vamos chegar mais para frente. Minalim, onde a gente sabe que o Edim Zomanim, eles só vinham, ou seja, eles só recebem o castigo que eles quiseram causar quando o testemunho é contra eles próprios e não sobre o que eles viram. Ou seja, quando vem testemunhos e falam, como pode ser que vocês viram isso se vocês estavam com a gente não negam o que aconteceu. Por exemplo, vieram duas testemunhas e falaram, Reuven matou Shimon. De onde a gente sabe que só são Edim Zomanim, se vierem outras duas testemunhas e falam, peraí, como vocês viram Reuven matando Shimon, se vocês estavam com a gente em outro lugar? Mas se eles falaram, não pode ser, a gente viu Yehudá matando Shimon, isso daqui não transforma ele em Zomemim. Então a gente sabe que só viram Edim Zomemim, recebem o castigo que eles quiseram causar quando o testemunho foi sobre as próprias testemunhas. A maravada da marca está no Passuk, Vene Ed Sheker Aed. É escrito que o Ed, ele virou uma testemunha falsa. Sheker Aná, certo? A conjugação do Passuk. Ou seja, a gente aprende do Passuk que só tem Edim Zomim quando a própria Edut, o próprio testemunho, as pessoas que estão testemunhando forem chamadas de mentirosas. Mas se eles falam que Reuven matou Shimon, alguém falou que Yehudá matou Shimon, eles não são necessariamente mentirosos. A gente não falou sobre eles, a gente falou sobre o testemunho deles, então nesse caso não são Edim Zonim. Depois da Bishmentar, tem outra fonte para isso. Lanot Bosera, Achetisre Gufash Eledut. Lanot Bosera vem dizer, Sará é algo que saiu do caminho, é algo errado, só quando é Gufash Eledut, as próprias testemunhas, elas saíram do caminho, aí realmente tem Edim Zonim. Amarava, falando o seguinte, se vieram duas pessoas e falaram, olha, a gente estava no lado leste do salão, Birá aqui é um salão, a gente estava no lado leste do salão, a gente viu o Reuven matando o Shimon. O Baal lembrou, Birá lá no item. E aí vem outras duas testemunhas e falam, peraí, como vocês viram o Reuven matando o Shimon do lado leste do salão, se vocês estavam com a gente lá do outro lado, do lado oeste, muito longe, do outro lado do salão, que era aparentemente muito grande, muito longe, não dá para vocês terem visto o assassinato, certo? Então seriam Edim Zomanim. Falaram, Hazina, a gente analisa. E que decame bem maravilha, e caso de Mizrach Bira, em Jerusalém. Vem lá, varei Jerusalém. Falaram, é o seguinte, olha, a gente vai analisar. Se do lado leste do salão dá para ver o que acontece do lado oeste, ou oeste-leste, certo? Se de um lado do salão dá para ver o que acontece do outro, não são Edim Zomanim. Por quê? Porque pode ser que eles estão falando a verdade, eles falaram onde aconteceu o assassinato, não falaram onde eles estavam. Mas se não dá para ver, se do lado leste para o lado oeste é muito longe, não dá para ver direito o que acontece do outro lado, eles são Edim Zomanim, eles vão receber o castigo que eles quiseram causar. Agora, Pshita, óbvio, certo? Exatamente, é o caso simples de Edim Zomanim. Eles falaram que o assassinato aconteceu do lado leste. Deram testemunho, falaram, mas espera aí, vocês estavam lá do oeste do salão, não tem como vocês terem visto. A gente poderia pensar que é verdade, que pessoas comuns que estão do lado oeste não conseguem ver o que acontece do lado leste. Mas talvez essas duas pessoas que estão aqui, essas duas testemunhas que falaram que viram um assassinato, eles veem muito bem, muito melhor que qualquer pessoa comum. Então talvez eles realmente conseguiram ver de tão longe, Kamash Melan, que a gente não... Kamash Melan, quer dizer, Rava vem nos ensinar que a gente não suspeita disso, e já que pessoas comuns não conseguem ver de um lado até o outro, eles são Edim Zomanim. Amarava, outra coisa falava. Rava fala o seguinte, tiveram duas testemunhas e falaram na cidade de Sura, de manhã, no domingo,
fulano, certo? Reuven matou Shimon, estamos dando nome aqui aos personagens. Então eles testemunham que na cidade de Sura, no domingo de manhã, Reuven matou Shimon. O Baal Shem viram duas pessoas e falaram, não, como assim? Defalha, chata no domingo à tarde e não vai entender nada. Vocês estavam com a gente em nada e domingo à tarde. Certo? Como pode ser que vocês viram isso acontecendo na cidade de Sura, domingo de manhã? Se domingo à tarde vocês estavam com a gente. Fazina, a gente calcula, analisa. E Safra Lefania Matziaz Messura Lenearda, Loavosomemim, vem lá, Loavosomemim. A gente calcula, se de manhã até de tarde dá para viajar de Sura até Nearda, então não sei, Denzoim, pode ser que eles viram assassinato de manhã e foram de tarde para Nearda. Mas se não tem como fazer essa viagem, eles são dos homens. Para uma pchita, é óbvio que é um caso simples, corridos de Rava. Mal de tema aqui que eu poderia dizer, livros legambra parca kamash melan. A gente poderia dizer o seguinte, olha, realmente, não dá para chegar de Nearda até Sura com facilidade. A distância é muito grande, não dá para chegar de manhã até de tarde. Sura para Nearda, mas se você tiver um camelo especial, tem uns camelos que correm muito, o cara estava com uma Ferrari ou algo do tipo, dá para chegar. Será que a gente supõe que talvez ele tinha justo um carro super veloz e conseguiu chegar? Kamash Melan que não, a gente analisa o contexto comum das coisas. Não vamos começar a imaginar que talvez o cara é um velocista e conseguiu chegar. Não, a gente analisa o normal. Se num jeito normal, numa viagem normal, não dá para chegar, não está. Não, a gente não acredita no primeiro par de testemunhas e, consequentemente, eles são etimizando. Gamarava, outro dia falava. Baushaim Gamru Bechad Bechar Tarat Planeta Nefesh. Viram dois barcos no domingo, Reuven matou Shimon. O Baushaim Gamru lá no Bechad Bechar. E eles viram outras duas testemunhas e falaram, não, como vocês estão testemunhando que Reuven matou Shimon no domingo, vocês estavam com a gente no domingo em outro lugar, não pode ser que vocês viram. Ela decreta deixar Tarat Planeta Nefesh. Esse segundo par de testemunhas falam que o assassinato aconteceu na segunda-feira. No domingo, ou seja, eles não dispõem do assassinato, eles só falam que não foi no domingo, porque domingo eles estavam juntos e não viu nada. O assassinato foi na segunda. Não só isso, ela pelo menos pela internet, o segundo grupo de testemunhas falam que o assassinato aconteceu antes. Vocês sabem o que aconteceu no domingo? Não, aconteceu na sexta-feira, no Nagim. As testemunhas falsas, elas são mortas. Um minutinho. Ina de Kamesabe Gavra Lambarkatla. Por quê? Porque as testemunhas são mortas. A priori, a pessoa sobre a qual estão testemunhando, o Reuven, que matou Shimon, ele vai ser morto de qualquer jeito. Ele vai ser morto porque tem outras duas testemunhas que viram que ele matou Shimon, ou no domingo, ou não foi no domingo, talvez, foi na segunda, ou na sexta-feira. Então, por que as testemunhas falsas são mortas? Eles estão testemunhando algo que realmente aconteceu, o assassinato de Shimon através de Reuven. Fala Gumará, mesmo assim eles são mortos. Por quê? Porque quando eles testemunharam sobre Reuven não merecia morrer. Tá bom que depois apareceram testemunhas e falaram que o assassinato aconteceu na segunda ou na sexta-feira. Mas no momento do testemunho, do primeiro parte de testemunhas, Reuven não merecia morrer ainda. Então eles testemunharam sobre alguém que naquele momento era inocente. Por isso eles são castigados. Pergunta Gumará, Maika Machmelá, qual o Hidush? Será que o fato da pessoa sobre a qual estão testemunhando ser castigado no fim, ser culpado, vai fazer com que as testemunhas sejam liberadas se eles testemunharam sobre alguém que no momento em que eles testemunharam era inocente? Isso aqui não é um Hidush, a gente já sabia isso. Termina, vai ser na Braita, na Mishnah, se tem dois pares de testemunhas sobre o mesmo ato, e um par de testemunhas a gente descobre que eles estavam mentindo, eles não estavam presentes no momento do assassinato, eles estavam em outro lugar, o cara que assassinou e as testemunhas falsas são mortos. As testemunhas falsas testemunharam sobre alguém inocente do ponto de vista deles, que no momento em que eles testemunharam era inocente, eles são mortos, mesmo que o cara vai ser reabilitado depois. Porque a gente analisa o testemunho deles por si só, e não o que aconteceu com o cara depois. Então a gente já sabia. Fala, mas tem Fala, não, que Deus dirava realmente. Isso que Rava falou aqui, que duas testemunhas falaram que ele matou Shimon no domingo, vieram outras duas falaram, não, ele matou na segunda ou na sexta. Que essas testemunhas de domingo são mortas, às vezes a gente já sabia, realmente isso não é novidade, porque eles testemunharam sobre alguém inocente. A novidade de Rava é algo que aparece na continuação. E outra coisa que Rava falou, o que Rava falou mais também, junto com esse, no mesmo shiur, ele falou mais uma coisa que realmente é o Hidush,
dois vieram e testemunharam, olha, não testemunharam que Reuven matou Shimon, eles testemunharam que Reuven foi julgado em um Beidin, e ele foi julgado culpado, ele merece morrer, só que ele fugiu e está em outra cidade. Então, dois testemunharam que ele merece morrer já, ele já foi julgado. O Baal Shem depois vieram outros dois e falaram, como vocês estão testemunhando que no domingo ele foi julgado culpado, deixar tem nada então. Vocês estão com a gente no domingo, vocês não podem ter visto o julgamento dele no domingo porque vocês estão com a gente em outro lugar. O julgamento dele, que ele foi julgado culpado, ele merece morrer, ele está batendo no nosso setor, ele foi julgado na sexta-feira, não no domingo. Pelo menos 3 estados no nosso setor, o mundo não foi só na segunda, foi só no dia seguinte, e não no domingo, mesmo assim, mesmo que as duas testemunhas que testemunharem falso, em Neleravim, eles não são mortos, bebeína de cabeçada e Gabra Bartatlau, porque na hora que eles estão testemunhando que ele já foi julgado culpado e já merece morrer, por isso o testemunho deles não mudou nada e eles não são castigados por isso. Deixa eu gravar no engado, então, tem umas pausas aí. A mesma coisa com relação não a casos em que a testemunha vem testemunhar sobre algo que a pessoa mereceria morrer, mesmo que eles querem causar um knas, querem causar com que ele tenha que pagar alguma multa. Então, por exemplo, dois testemunhas falaram que eu vi no domingo, roubou um animal, matou um animal e vendeu a carne. Que ele tem que pagar para o cara que foi roubado 4 ou 5 vezes o valor, certo? Essa é a Lachá na Torá, que alguém que roubou um animal e matou o animal e vendeu, ele precisa pagar o valor dele 4 ou 5 vezes, depende do tipo de animal. Então, vocês semelharam que no domingo o cara fez isso, ou seja, o animal valia 500 shekalim, o cara vai ter que pagar 2.000 shekel, ou 4 vezes mais, 2.500 shekel. O Baal Shem e viram outras duas testemunhas e falaram, não, peraí, deixar no domingo vocês estavam com a gente, não pode ser que vocês viram o roubo e o abate no domingo, vocês estavam com a gente em outro lugar. Ela betrei deixar que a nave estava com foi o que aconteceu, na verdade, na segunda-feira e não no domingo. As duas primeiras testemunhas que testemunharam falso sobre algo que eles não viram, eles têm que pagar esse valor. Ela chamada mesmo que o segundo grupo de testemunhas não foi no domingo, foi na sexta, ou seja, o que vocês estão testemunhando que aconteceu no domingo já tinha acontecido na sexta, mesmo assim eles pagam. Se o segundo grupo de testemunhas falou que aconteceu só na segunda, então o cara era inocente no domingo, é óbvio que tem que pagar, mas mesmo que o cara não era inocente, porque tem duas testemunhas que isso já aconteceu na sexta-feira, mesmo assim eles pagam. Porque bebida de cabeça, não sabem, porque na hora em que eles testemunharam, o cara era inocente, ele não tinha que pagar ainda, ele não tinha sido julgado pelo bem. Certo, isso é válido porque na hora do testemunho o cara ainda não tinha que pagar, o cara ainda não tinha sido julgado culpado. Porém, em outro caso, o primeiro grupo de testemunhas vem falar, olha, no domingo o cara roubou, abateu o animal, vendeu, ele foi julgado culpado, ele tem que pagar, ou seja, já acabou o julgamento dele, ele já é culpado, não é mais inocente. O Baal Shem deixar ter um ano aí, o segundo grupo de testemunhas fala, não, mas vocês estão com a gente no domingo, ela era Shabbat, Ganav e Tabak Makar, Benigmar, não foi no vocês não foi no domingo, foi no domingo, foi na sexta-feira. Ela filha אמרו, באחד בשבתא גנב תורת מחר, בתרי בשבתא נגמר דינו, ou mesmo que ele sabe que realmente o filho foi no domingo, mas o julgamento aconteceu na segunda-feira, ou toda a história aconteceu na segunda-feira, mesmo que eles testemunharam sobre o que o cara fez no domingo, que a pior naquele momento era inocente, em Meshamim, eles não pagam. Porque mesmo que no testemunho deles, eles testemunharam sobre alguém que no momento do testemunho, no domingo, o dia sobre o qual eles estão testemunhando, o cara era inocente, na hora do testemunho dele, o cara sim já tinha sido julgado culpado, porque o segundo grupo de testemunhas só que na segunda-feira ele foi julgado culpado. A gente já está na quarta, na quinta, ou no dia que for depois do acontecimento. Então, mesmo que, de acordo com o testemunho deles, eles testemunharam sobre o que alguém fez no domingo, e naquele momento era inocente, quando veio o segundo grupo de testemunhas para o que aconteceu na segunda, no momento presente, agora, eles estão testemunhando sobre alguém que já foi considerado culpado. Então não precisa pagar, a pergunta sempre é,
quando o testemunho foi feito, não importa sobre que dia eles falaram, quando o testemunho foi feito, era alguém que já era culpado ou era alguém que era inocente? Se era alguém que era inocente, então eles testemunharam sobre alguém inocente, eles são castigados ou são mortos, dependendo do que eles quiseram causar. Se eles testemunharam sobre alguém que já foi julgado culpado, mesmo que eles falaram que o cara foi julgado culpado em outro dia, a gente descobriu que eles são mentirosos, mesmo assim eles não são castigados porque eles testemunharam sobre alguém que era culpado. O segundo caso do Brasil Mishnah é o seguinte: vem uma dupla de testemunhas e falam que eu venho na Toshimon. Vem uma segunda dupla de testemunhas e falam: peraí, vocês estão com a gente em outro lugar, não pode ser que vocês viram onde eu venho matando Shimon. Certo? Ótimo. São testemunhos ao mesmo, acabou por aí. O que acontece se vier outra parte de testemunhas e falar: a gente viu eu venho matando Shimon? E o segundo grupo de testemunhas fala de novo: não, mas vocês estavam com a gente. E assim com vários grupos de testemunhas, certo? Vão chegando duas testemunhas que eu venho matar Shimon, e as mesmas duas sempre falam: não, mas espera aí, vocês estavam com a gente, vocês estavam com a gente, vocês estavam com a gente. E Rabanan fala: todas as testemunhas são mortas, porque a gente segue as regras de maneira seca. Temos duas testemunhas do assassinato e duas testemunhas que falam que eles são mentirosos, a gente segue desse jeito. E Rabiuda fala, a gente vê pelo contexto aqui que essas duas testemunhas estão falando que estava todo mundo com eles estão mentindo, eles estão querendo salvar eu vendo. Não importa quem aparecer, eles vão falar: não, vocês estavam com a gente. Por isso a gente não confia neles. E Rabiuda falou: somente o primeiro par de testemunhas é morto, o que é um pouco estranho. Se você fala: a gente não acredita mais nessas testemunhas, a gente vê que eles estão num complô aqui para proteger eu venho, então por que o primeiro par de testemunhas é morto? Isso que pergunta no começo, grande mundo, e isso te diz, aquilo que questionar, melhor, se eles são realmente um complô para proteger o bem, então mesmo o primeiro parte de testemunhas não deveria ter sido morto. A maravilha vai, o verbo, explica de maneira. Não é que a gente mata o primeiro parte de testemunhas. É simplesmente eles já foram mortos, então a gente mata. Eles foram mortos, não tem mais o que fazer, mas as outras testemunhas não são mortas. Mas a Mishnah vai falar que o quê? Que o primeiro parte de testemunhas que já foi morto, continua morto, o que foi, já foi. Não precisa me falar isso, óbvio que se já foram mortos, não tem novidade. Então, aparece de Rabiuda que realmente o primeiro parte de testemunhas sim é morto, diferente de todo o resto. Eu amarava, por isso eu dava outra explicação, assim que amar, o que Rabiuda quer dizer é o seguinte: e meinai lakata hat nereget. O que Rabiuda fala o seguinte: olha, se são várias testemunhas, certo? Vários pares de testemunhas que foram transformados em zomemim a priori por esse par que está no complô, então realmente não mata ninguém. Mas se é só um par de testemunhas, a gente mata. Fala, aí, kratfei em neragim, abilvad que amar. Fala, mas então, peraí, a linguagem não está boa. Porque a Bíblia fala o seguinte: não é morto senão o primeiro par de testemunhas. Parece que tem outros. Parece que tem mais pares de testemunhas. Você está entendendo que a Bíblia vem dizer que se for só um par de testemunhas é morto, isso não combina com a linguagem. A linguagem diz que não é morto senão o primeiro par de testemunhas, mas todo o resto não. Parece que tem muitos pares de testemunhas. Então, fala na caixa, realmente não dá para entender direito porque, de acordo com a Rabiuda, o primeiro par de testemunhas é morto e o resto não. Se você fala que o resto não é morto, porque essas testemunhas que estão invalidando todo mundo, elas estão com um complô para proteger o governo. Então, ninguém deveria ser morto, nem a primeiro par, nem o resto. Então, realmente não dá para entender direito, fica uma dúvida com relação à opinião de Rabiuda. Como terminará? Aiteta, uma mulher de Ateisade Veistapur. Ateisade Veistapur. Ateisade é a Rine de Veistapur. Quando o que aconteceu, teve um julgamento uma vez de uma mulher, de algum caso, ela não explica qual caso foi, e ela trouxe testemunhas para apoiar o argumento dela, e as testemunhas foram invalidadas, descobriram que estavam mentindo. Aí ela trouxe outro par de testemunhas, e eles também foram invalidados. Certo? Não foram ouvintes ou nenhum, mas simplesmente quando o Biden começou a fazer perguntas, eles se contradizeram um ao outro. Então descobriram que o testemunho era falso. Então o primeiro par de testemunhas, o segundo caiu durante as verificações. Depois ela trouxe mais um par de testemunhas, e realmente esse testemunho foi compatível. Eles testemunharam exatamente a mesma coisa, as testemunhas a priori
não estavam mentindo. A pergunta é, será que o fato da mulher ter trazido dois pares de testemunhas que a gente descobriu que eles estavam mentindo, porque a história deles não bateu, será que isso daqui vai fazer com que a gente já desacredite do terceiro par ou não? A Marish Lakish falou, Rish Lakish, o Zé casou, Rish Lakish falou, olha, depois de 2 vezes a gente viu que a mulher está procurando testemunhas, ela aparentemente deve estar pagando para as pessoas testemunharem. Os 2 primeiros pares não deu certo, porque eles não conseguiram contar a história igual, a história não bateu, então a gente já não acredita mais nela, por isso o terceiro par a gente também não aceita. A Madeira Beazar falou Beazar, e Mukzeka Coliceiro, Mukzeku falou Beazar para a gente aqui, olha, também a gente suspeita que ela é mentirosa, ela está procurando testemunhas falsas para conseguir alguma coisa. Mas não é por isso que a gente vai decidir que todos os Eudim da cidade são mentirosos. Então, já que tem 2 testemunhas, a gente aceita o que eles falaram. Tá bom que a mulher aparentemente está pagando para testemunhas, mas a gente não tem como supor que esses 2 últimos foram pagos para fazer isso, porque a gente tirou que todos os Eudim que estão lá testemunhando são mentirosos. Então, não é suficiente para anular o testemunho. Conta de Mará, Zini, Navo, certa vez, estavam eles aqui sentados perante Rabi Yohanan, ele era Dayan, ele era juiz, que aí uma Selecamaio, deu justamente o mesmo caso, a mesma situação perante Rabi Yohanan, certo? Uma mulher que trouxe 2 testemunhas que não, a história deles não bateu, depois mais um par, depois mais um par. E aí ficou em 2, se a gente acredita no terceiro par de testemunhas ou não. A Marish Lakish, o Zé casou, Rish Lakish falou perante Rabi Yohanan, que era a Rabino Havruta dele, falou, olha, não dá mais para acreditar na mulher, porque a gente está vendo que ela está pagando para testemunhas. A Maria Rabi Yohanan falou para ele, e o que se casou com ele sendo o Zeku, Rabi Yohanan falou para Rish Lakish a mesma linguagem de Rabi Lazar. Certo? Rabi Lazar também era aluno de Rabi Yohanan, e Rabi Yohanan falou para ele, olha, tá bom que a gente já não confia nela, mas não é falar que todos os Eudim são mentirosos agora, então a gente aceita o testemunho. Mas Rabi Lazar, então, na primeira história, quando Rish Lakish e Rabi Yohanan e Rabi Lazar, que Rabi Yohanan não estava, Rabi Lazar usou uma linguagem que Rabi Yohanan usou exatamente a mesma linguagem. Então, Rish Lakish percebeu que o que Rabi Lazar falou não veio dele, veio de Rabi Yohanan. A verdade, Rabi Lazar, aí Rish Lakish olhou feio para Rabi Lazar e falou para ele o seguinte, Amarlei, falou para ele, Shmat Mila Limbad Nata Beló Matli Mishmei, falou Rish Lakish para Lazar, se ouviu uma coisa de Rabi Yohanan e você não falou o nome dele, na hora que a gente estava discutindo o assunto, quando estava jogando aquela mulher, você falou isso como se fosse ideia sua. Olha, não, tá bem que ela é mentirosa, mas as testemunhas de todos os Eudim estão mentindo. Você viu isso de Rabi Yohanan e você não falou o nome dele, só como se fosse ideia sua? Não deveria ter feito isso. Ponto. Fala o seguinte agora, lembra Rish Lakish, a marca era viúva, gravou que não me queira banana. A primeira pergunta é o seguinte, olha, será que a gente pode falar que Rish Lakish, ele segue a opinião de Rabi Yehuda e Rabi Yohanan segue a opinião de Rabbanan? Porque no nosso caso aqui, é muito parecido com o caso da Mishnah. O caso da Mishnah tem 2 testemunhas que estão anulando todo mundo. Chega o primeiro par, eles falam que vocês estão com a gente. Chega o segundo par, vocês estão com a gente. O terceiro par, vocês estão com a gente. E Rabbanan sempre acreditam nesse par de testemunhas que anularam todo o testemunho de Reuven, Matano, Shimon. Ou seja, eles não suspeitam de complô. E Rabi Yehuda fala, não. Rabi Yehuda fala, não é que a gente vê essa situação, que esse par de testemunhas estão anulando todo mundo, se não tem coisa errada acontecendo por aqui, e a gente já não acredita mais neles. Então, talvez Rish Lakish, que não acredita mais na mulher, ele segue a opinião de Rabi Yehuda. E Rabi Yohanan fala que não, a gente continua acreditando, ele segue a opinião de Rabbanan, igual Rabbanan acreditaram na anulação de todos os testemunhos. Será que eles estão seguindo realmente essa opinião? Rish Lakish segue Rabi Yehuda e Rabi Yohanan segue Rabbanan. Amalekar Rish Lakish, fala Rish Lakish, não. Anagram Lefi Rabbanan. Rish Lakish, olha, mesmo Rabbanan, que aceitaram o testemunho desses 2 para anular todos os testemunhos de que Reuven matou Shimon, mesmo eles iam concordar aqui no nosso caso. Por quê? Aquela primeira bananata, deleita de caminhada, a balata aí está de caminhada. Fala Rish Lakish, olha, isso que Rabbanan acreditaram nas 2 testemunhas lá que estão anulando todo mundo, é porque a gente não viu ninguém por trás tentando fazer as coisas acontecerem. A gente tem 2 testemunhas que estão falando sobre todo mundo que apareceu, que eles estavam juntos, uma festa aparentemente. Mas aqui no nosso caso, a gente tem uma mulher
que está correndo atrás de testemunhas. Ela traz dois, depois traz mais dois, depois traz mais dois. Nesse caso, mesmo o Rabanan concorda que a gente vê que tem alguém aqui mexendo as cordinhas. Então, nesse caso, o Rabanan concorda que a gente não vai acreditar. Diferente quando são as duas testemunhas em si, que eles vêm de vontade própria e eles anulam os testemunhos. Então, lá na Rabanan continuaram acreditando neles. Mas quando a gente vê alguém que está tentando fazer as coisas acontecerem, metendo a cordinha, a mulher que vai trazendo os testemunhos, nesse caso, o Rabanan concordam comigo. Rabi Yochanan foi o contrário. A que continua acreditando nas testemunhas que aparecem aqui, ele fala que mesmo a Rabiuda, que disse que a gente suspeita de complô e as duas testemunhas não são acreditadas para matar todo mundo, mesmo a Rabiuda concordou que no nosso caso a gente sim acredita na mulher com as testemunhas. Por quê? Aquela que é uma realidade também na nossa forma de ver a nossa carne, a balança não é adversário, não é adversário, invalidou esse par de testemunhas que está longe todo mundo, porque não faz nenhum sentido. Toda testemunha que aparece por aqui, estava com eles no domingo de manhã, é um churrasco para toda a cidade, que realmente estava todo mundo com eles, não faz sentido que todo mundo que apareceu aqui, qualquer testemunha que aparece aqui, justamente por esse grande momento do assassinato. Não faz sentido, por isso a Buda não acreditou no que está acontecendo. Mas aqui no nosso caso, em que a mulher trouxe duas testemunhas, é uma mentira. Duas testemunhas é uma mentira. E o terceiro par de testemunhas, a história deles bateu, aqui a Buda concorda que pode ser verdade. Pode ser que as duas primeiras testemunhas somente não viram, o segundo par não viu, e o terceiro par sim viu. O terceiro par de testemunhas sim viu o que aconteceu, por isso a história deles bateu. Tem que ter a mulher tentando achar testemunhas do que aconteceu, mas o fato das histórias terem batido pode ser, faz sentido, é lógico. Falar que estava todo mundo com as testemunhas mentirosas é meio ilógico, não faz sentido todo mundo no mesmo lugar. Mas aqui pode ser. Algumas testemunhas saberam o que aconteceu, algumas não sabiam. Então, por isso mesmo, a Bíblia concordaria com a Rabi, ou seja, não dá para falar que a discussão entre isso aqui, Rabi é a mesma discussão entre Rabi e Rabanan, que pode ser que seria diferente. Pode ser que mesmo Rabanan concordaria com isso aqui, mesmo Rabi concordaria com Rabi. Chegamos a Mishnah, vamos parar por aqui. Escolha.